Sai do lugar. Então pega a palavra de Deus aí, por gentileza. Atenção, você que está aí pelas redes sociais, pelo Facebook. Nós estamos agora no culto da palavra do Espírito Santo. Junte-se a nós. Vou dar um tempo para você pegar a sua palavra. Você que está aí em casa, pegar a sua Bíblia, seja a Bíblia católica, seja a Bíblia normal, tem a mesma palavra, as mesmas condições, muda algumas palavras, mas o significado é o mesmo, só o contexto. Então junte-se a nós, você que está com a sua família em casa. Falava aqui com a igreja, talvez você esteja angustiado, você esteja preocupado. A palavra de Deus diz para lançar sobre Jesus toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Eu sou o pastor José Hermito e nós estamos falando aqui diretamente de Mangabeira, João Pessoa, Paraíba. Você que está em outro estado, seja bem-vindo agora. Tome posse dessa palavra. Pega a sua Bíblia e Romanos capítulo de número 8. Nós estamos aqui com alguns irmãos no culto da palavra do Espírito Santo. Romanos capítulo de número 8. Eu quero ler o versículo 38 e 39. O tema da mensagem hoje é o que te separa do amor de Cristo? O que te separa de servir a Jesus Cristo? Talvez você diga aí, pastor, nada me separa de Deus. Mas vamos meditar na palavra agora, por gentileza. Romanos capítulo de número 8 e o versículo de número 38, 39, por gentileza. Quero mandar um abraço para o meu amigo, meu irmão na fé, quem eu gosto muito, pastor Fábio Mifune, da igreja Deus do Impossível, lá em Guarulhos, São Paulo. Sua esposa, a pastora Sabrina. Falei com ele hoje, pastor, vou estar lá ouvindo a palavra, vou estar lá assistindo. Vamos lá, Romanos capítulo de número 8, versículo 38 e 39. Acharam? Amém? Amém? Diz assim, Romanos 8, verso 38 e 39, diz assim, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amados? Repita comigo esse finalzinho aqui, com muita fé no teu coração, que diz assim: nem alguma, toda a igreja, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Você também que está em casa, junte-se a nós nesse momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, a tua palavra vai ser ministrada agora. Fale conosco. Abençoe cada pessoa que está aqui na igreja em oração conosco, como também aquelas que estão assistindo, que estão ouvindo através das redes sociais, seja qual for o alcance dessa palavra. Senhor, usa a minha vida, o meu coração, os meus lábios, não permita a minha vontade, mas seja o teu Espírito que fala através da minha boca. E abençoe cada um que aqui se encontra, em nome de Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor e diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Pode se assentar, por gentileza, e vamos tomar posse da palavra de Deus. Quem vai escrever esse texto, amados, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vai se converter depois que Jesus foi crucificado e foi tomado aos céus na ascensão. Porque até desde então o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele era educado por um fariseu e ele perseguiu a igreja da época.
perseguiu ferozmente, a ponto de, aonde a igreja ia, ele perseguia de cidade em cidade, aldeia, em lugares que a igreja fosse. E em uma dessas viagens, eu sei que muitos conhecem, mas quem está assistindo não conhece, Paulo perseguia a igreja e ele vai ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Ele com os seus contratados homens para violar a igreja, para perseguir a igreja, de repente o Senhor vai aparecer para ele em forma de um relâmpago, um vento, uma luz muito forte. Ele cai do cavalo e ele fica cego. E ele pergunta assim: Senhor, quem és? Aí Jesus disse: Paulo, sou eu a quem tu persegues. Ao Senhor dá as instruções ali para ele. Ele entra na cidade, um dos discípulos evangeliza ele, fala do amor de Deus. Ele fica cego, o discípulo ora, ele é curado. Resumindo para você, desde então o apóstolo Paulo teve um encontro muito forte com o Senhor Jesus. E se você observar, essas pessoas, quanto mais persegue a igreja, fala mal da igreja, fala mal dos crentes, escarnece, quando elas se convertem, elas são as mais fervorosas. Você pode observar isso. O apóstolo Paulo se tornou tão fervoroso que ele se tornou um dos maiores discípulos, um dos mais que evangelizava, escreveu várias epístolas, várias cartas, inclusive essa que a gente está lendo aqui, Romanos. E ele vai dizer isso, que nem a altura, nem a profundidade, nada separaria mais ele do amor de Deus, do amor de Cristo. Mas por que levou essa convicção a ele? Lógico, amado, que tudo leva para a pessoa ter uma convicção é através da fé. A pessoa que não tem fé, ela não agrada a Deus. Nós falávamos isso aqui outro dia. O Senhor Jesus disse assim: o meu justo, está lá em Hebreus, na palavra de Deus, viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O Senhor Jesus disse assim, que a gente tem que largar tudo e seguir ele. E ai daquele que lança a mão do arado e depois não vai até o final. O Senhor manda a gente tomar a cruz e seguir até o final. Então, o que nós precisamos? De uma atitude de fé. E a fé, queridos, ela vem como? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nesse exato momento você está se enchendo de fé. Você passou o dia ouvindo outras coisas. Você passou o dia talvez na televisão local aí da sua cidade, mostrando a crise, mostrando a epidemia, mostrando o desemprego, mostrando tudo aquilo que é contrário, porque a gente já sabe que é a crise, que o que vai da mídia na TV é crise, é problema, é aquilo que não dá certo lá, coisas boas, tem que ser coisas ruins. E a pessoa vai se enchendo disso, aí vai o quê? Sufocando a fé dela. Ela vai ficando fraca, é brigas, é contenda, ela não está se alimentando de Deus. Por isso que Romanos aqui também, no capítulo 10, diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, e que o justo, ele vive por fé. Ou você crê, querido, ou não crê. Eu dizia isso outro dia para um pastor, justamente para o pastor Fábio, que eu mandei um abraço para ele. Ou você crê, querido, ou crê, é tudo ou tudo. Não tem a pessoa crê ou ela está perdida, ela tem que crer. Nós vivemos pela fé, não tem meio termo. Eu vou fazer, se der certo. Não tem que dar certo, porque se não der certo é fracasso total na sua vida. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele sabia em quem ele cria. Você sabe em quem você crê? Amados, a gente pergunta assim para as pessoas: você crê em Deus? Opa, eu creio. Você crê em Jesus? Maria 3 vezes eu creio. A pessoa diz da maneira dela, crê mesmo. Ele não cria em imagem, ele não cria em nada, ele só cria em Deus, em Jesus Cristo. E eu quero que você venha comigo, lá em Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele aconselha Timóteo aqui, 2 Timóteo capítulo 1, vai passar aí Coríntios, 1ª, 2ª, aí vem Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª, 2ª, Tessalonicenses, aí você vai encontrar 1 Timóteo, nós vamos para 2 Timóteo. Vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 1. Aqui na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele começa a escrever para Timóteo, escrever e aconselhar Timóteo.
porque Timóteo era filho na fé do Paulo. E ele vai falando desde a avó dele, que a avó dele era uma mulher de fé, e dizendo para ele não perder a fé, não desprezar o dom que ele recebeu através das mãos. Ele vai dizendo isso para Timóteo. Quando ele chega aqui, 2 Timóteo, capítulo 1 e o verso 7, acompanhe em casa e tome posse dessa palavra. Olha o que o apóstolo Paulo diz assim, ó. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, espírito de medo, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Eu quero que você entenda, eu já preguei essa palavra outro dia aqui na igreja, que Deus, quando nos criou, Ele soprou em nós o espírito de vida, não foi o espírito do medo. Deus não deu espírito de medo, Deus não deu espírito de covardia, Deus deu espírito de fortaleza. E por que tantas pessoas ficam com medo? Ela dá mais tendência para o medo do que para o fortalecimento. E ele ainda diz assim, de fortaleza, de amor e de moderação. Aí o versículo de número 12, olha o que o apóstolo Paulo diz. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, ele diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Glória a Deus. Eu estou certo em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido e eu estou certo que Ele vai me guardar até aquele dia. O meu depósito está diante do Senhor. Então, ele está dizendo que nada separa ele do amor de Deus, porque ele sabe em quem ele tem crido. Você sabe em quem você tem crido, você tem certeza. O Deus que você serve é verdadeiro. Eu não quero colocar dúvida em você não, muito pelo contrário, eu quero colocar certeza para você que Jesus é Senhor e Salvador. Às vezes eu vejo algumas pessoas das religiões nas ruas. Passou um barulhozinho aqui, nós estamos com a porta da igreja aberta, bem na beira da avenida. Eu vejo os mormons, as testemunhas de Jeová, de manhã cedo. Às vezes o sol quente, aqui no Nordeste é muito quente, eles estão todos de branco, de gravata no meio do sol. Eu vejo outros de outras religiões, e eles acreditam piamente que eles estão servindo ao Deus certo, da maneira certa. Agora Paulo está dizendo assim, eu sei em quem eu tenho crido. Por quê, amados? Porque quem crê em Jesus, quem tem Jesus como único Senhor e Salvador, jamais é confundido. A pessoa cria em Jesus, desculpe, a pessoa cria em Jesus e ela agora voltou para as religiões afrodescendência. Não, ela não sabia. Ela foi numa influência, ela foi influenciada, porque quem crê tem certeza de em quem acreditou. E Paulo ainda diz aqui em Timóteo que o soldado verdadeiro, ele não se embaraça com as coisas desta vida, ele não se engana. Você tem que ter certeza para quem você está servindo. Você tem que ter certeza a quem que você serve de coração, porque quem crê em Jesus não é confundido. Jesus não veio para trazer confusão. Ele é único, Ele é Senhor, Ele é Salvador. Então ninguém jamais se confunde. Voltemos para Romanos, só que no capítulo 10 agora. Romanos capítulo 10 e o versículo 11. Olha porque o apóstolo Paulo dizia isso. Romanos capítulo 10, verso 11. Olha o que ele diz, olha. Porque a escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Romanos 10, 11. Todo aquele que nele crê não será confundido. Então, fica na bênção, querido. Fica na promessa. Fica com Jesus, que você não vai ser confundido. Agora quem diz que crê no monte de santo, crê no monte de imagens, a pessoa diz: todo lugar que fala de Deus é bom, todo lugar que fala de Deus vai para o céu. Não é bem assim não. Quem crê em Jesus não é confundido, é o único Senhor. Por isso que ele vai escrever que nada separa do amor de Deus. E o tema da mensagem: o que te tem separado de Cristo? O que te faz separar do amor de Deus? Nós já vamos ver com detalhes, porque Paulo vai escrever nesse texto de Romanos capítulo 8, dizendo que nós já recebemos
todas as coisas através de Jesus. Vamos aqui no capítulo 8, versículo 32 e diante. Romanos capítulo 8, versículo de número 32 em diante. 31. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Nós já vamos encerrar nesse texto aqui, mas eu quero que você abra seu coração. Romanos capítulo 8, versículo de número 31 em diante, diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você que está em casa e quem está na igreja, diga assim: se Deus é por nós. Diga com fé, igreja: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, amado. Se Deus é por você, se Deus é comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O diabo, a tentação, nada. Versículo 32, ele diz: aquele que nem mesmo seu filho, seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Veja que Deus pegou o seu único filho, ele não poupou, deu por nós. Porque como não dará com ele também todas essas coisas? Tudo que você quiser, através de Jesus a gente recebe. 33, Romanos 8, versículo 33. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, ou qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha aqui, queridos, quem morreu por nós? Jesus Cristo. Quem intercede por nós? Jesus Cristo. Acabou. Não tem mais nenhum outro, não tem invenção. Isso é criação do homem, é religiosidade. Versículo 34, vou ler isso novamente. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, ou qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem leva as nossas orações, quem intercede é Jesus Cristo através do Espírito Santo. Mais ninguém. Versículo de número 35. Quem nos separará? Meu Deus. Desculpa aí quem está ouvindo, esses motoqueiros com esse escapamento quebrado, sei lá o que eles colocam, faz esse barulho ensurdecedor, terrível. Mas vamos aqui, Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Medite comigo agora. A tribulação, ou angústia, ou a perseguição? Qual que você está enfrentando? Uma tribulação na tua vida, uma angústia, uma perseguição? Ele ainda diz: ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Talvez você diga: pastor, nessa crise eu não tenho mais vestes, eu não tenho mais roupas para vestir, eu não tenho mais o que comer, botar lá na mesa. Eu estou sofrendo uma perseguição, eu estou sofrendo acusação, eu estou atribulado, eu estou angustiado. Versículo de número 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. Querido, querida do Senhor, escute aqui: só quem passa essa luta é quem serve a Jesus, porque nós queremos fazer as coisas certas, e todos que querem fazer as coisas certas pagarão um preço. Quem não quer pode mentir. Aí vem a tribulação, vem a nudez, vem a perseguição, vem a angústia. Mas Paulo diz: nada disso vai nos separar do amor de Deus. Não tem desculpa. Eu não estou indo mais para a igreja por causa... Olha, querido, tem alguns irmãos que estão adorando essa pandemia, porque vinha na igreja pelas últimas, e agora que não vem. Não, se eu for, fico doente. Meu amigo, se você está pensando que vai ficar doente na igreja, sua fé está muito abalada. Sua fé, você precisa se alimentar de verdade. A pessoa fica tremendamente abalada. Ela vai ficar doente na casa de Deus. Eu não acredito nisso. Eu estou servindo um Deus errado se eu acreditar nisso. Eu vou ficar doente na casa de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Que se é Deus por nós, quem será contra nós? Acabamos de ler. Amém, amados?
Paulo está dizendo, nem a nudez, nada disso. Versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Diga glória a Deus. Diga, eu sou um vencedor. Seja todas as coisas, seja a crise, seja a nudez, seja a perseguição, seja a assolação, seja a angústia, seja a nudez, seja a fome, nós somos mais que vencedores. Nós atravessamos tudo isso e nós vencemos em nome de Jesus. Se você desiste na primeira, que soldado é você? Que fé você tem em Cristo? Se a primeira dificuldade que vem, você já entrega os pontos. Versículo de número 38 que nós iniciamos, vamos finalizar. Paulo disse assim, porque estou certo, glória a Deus. Esteja certo nessa noite, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, ou seja, os demônios, as trevas, nem a altura, nem a profundidade, até o quinto dos infernos, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Glória a Deus. Que você possa declarar isso na sua vida, que nada te separa do amor de Deus. Não é esse mundo, não é o cigarro, não é a bebida, não é o jogo, não é as drogas, não é a prostituição. Nada te pode separar do amor de Deus. E eu digo mais ainda para quem está ouvindo em casa e quem está aqui na igreja: nunca desista. Você pecou, você errou, você falhou, Deus tem prazer em lhe salvar. Vá buscar Cristo, esteja na presença dele, não desista. Você está vivo. Paulo disse que nem a morte nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus. Não é essa crise, não é pandemia, é nessa hora que a fé de muitos é provada. Como eu tenho encontrado pessoas fracas na fé. Essa crise, esse vírus, essa pandemia revelou os fracos, revelou as verdadeiras amizades, revelou tudo. E aí a gente mostra quem é de Deus. E sabe como é que a gente é tratado? E eu sou assim: esse pastor é doido. Eu não sei o que outros pensam, que deve estar imaginando assim: acho que ele quer que as pessoas vá para a igreja para devolver o dízimo. Coitado. O nosso povo aqui é fiel. Se eles irem na igreja ou não, eles devolvem o dízimo. Muitos pastores me ligaram e eu disse isso para eles: não, eu quero que a pessoa esteja na igreja para mostrar que ela tem fé. E se for no dia da vinda do Senhor Jesus, Apocalipse 1,7 diz que todo olho verá como tocar a trombeta, o que de crente que vai correr. E aí, o dízimo nada salva. A pessoa tem que estar fortalecida, ela tem que ser de Deus. Então, viva Cristo. Não deixe nada te separar do amor de Cristo. Glória a Deus. Você toma posse dessa palavra. Se coloque de pé toda a igreja, você que está em casa também. E vamos aplaudir essa palavra. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Isso. Aplauda com alegria. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Nós vamos encerrar aqui a mensagem. Você que está assistindo aí pelo Facebook, você pode compartilhar essa mensagem com um amigo seu. Você de João Pessoa, ou se você via João Pessoa, os nossos cultos acontecem na quarta-feira, 7 horas da noite, que é o culto da palavra do Espírito Santo, como também no domingo. O domingo acontece 8 horas da manhã, que é o culto das primícias, é um culto de jejum. E à noite o encontro da família às 18 horas, 6 horas. Nós temos o encontro da celebração em família. Venha participar. O nosso endereço é na Rua Coronel Benevenuto Gonçalves da Costa, vai estar aí na localização, 721 em Mangabeira, na Rua do Trauminho, em frente ao Mercadinho Sempre Mais, em João Pessoa, Paraíba, Brasil, se tiver alguém lá no exterior nos assistindo. Então Deus abençoe vocês. Nós vamos encerrar. Até a próxima, domingo de manhã em Santo Jejum estaremos aqui, como também à noite. Deus abençoe a tua vida, a tua família, seja onde você estiver, em nome de Jesus. Amém?